AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa tarde a todos. Chegamos ao sábado, mais uma vez o programa Gerando Saúde, para falarmos sobre saúde, darmos aqui os nossos pontos de vista, também fazer interação com você que está em casa. Quero te convidar nessa tarde para que junto possamos, desde já, dirigirmos uma palavra de oração ao nosso Deus. Ore comigo nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos nessa hora, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continue conosco, nos fortalecendo, nos ajudando, abençoando a cada um dos nossos irmãos que irão estar conosco nessa transmissão, Senhor. Deus abençoa as famílias aqui representadas, a cada um dos que estão do outro lado em suas casas, acompanhando esse programa. Por certo, o Senhor nos abençoará e nos dará vitória em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Meus irmãos, eu separei um texto bíblico no livro de Josué, capítulo 24 e versículo de número 15. Versículo de número 15. Eu quero ressaltar apenas a parte C do versículo, que nos diz assim: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero trazer a reflexão hoje desse texto, porque nós vamos falar sobre família, saúde na família, saúde no meio do seio familiar. E aqui nós temos muito o componente também emocional, o componente família, o componente diálogo. Então eu quero trazer a reflexão a você que está na sua casa, para que junto nós possamos meditar nesse tema tão importante que é a família, a saúde da família, a saúde mental, a saúde emocional e também, por que não dizer, a saúde espiritual. Para falar desses componentes todos, eu estou aqui hoje também com a minha companheira, doutora Nilvânia, que é psicóloga e que sempre nos ajuda muito com os seus comentários. Doutora, paz do Senhor, boa tarde. Paz do Senhor, Emerson, boa tarde a todos. Eu quero desejar uma rica e grandiosa paz do Senhor para todos que nos assistem. Eu sou Nilvânia, sou psicóloga, trabalho em consultório e hoje nós vamos falar um pouco sobre a família. Vamos falar dessa família, esse contexto que Deus reservou para a humanidade, que é a família. E fique conosco, compartilhe, esteja conosco nesta tarde, para que nós possamos interagir, para que você tire as suas dúvidas, para que possamos ter um diálogo bem aberto hoje com você. Bacana, doutora, legal. O assunto é sobre família hoje. Sim. Eu vim até sem o jaleco, vim descaracterizado, né? E porque a gente quer fazer uma conversa hoje mais solta, uma conversa hoje talvez não tão técnica como vem sendo. Nossas Sim. conversas vêm sendo muito técnicas, né? Então eu queria pedir já que os nossos internautas enviassem os seus comentários, as interações, né? Para falar como você tem se relacionado com a sua família, como você tem convivido esses últimos dias, doutora, porque nós estamos saindo de uma quarentena, né? Estamos vencendo esse período que foi um período muito difícil, né?
Nós tivemos muitos problemas aí, por exemplo, doutora, com as aulas online no meio da família. Os pais, às vezes, não tiveram tanto tato, né? Não tiveram tiveram muita dificuldade para estar auxiliando os seus filhos, doutora. Então, eles não estavam preparados, né, Emerson? Essa pandemia, ela veio e pegou todo mundo de surpresa. Então, os pais não estavam preparados, né? Verdade. No dia a dia, os pais já contam com a colaboração dos professores. É mais ou menos isso. Então, é importante que hoje, nesse momento que nós estamos falando de família, todo mundo entenda que nessa saída da quarentena, deixou muitos exemplos, muitas coisas boas para nós também. E uma delas é essa interação, que terminou havendo com os filhos, mais e mais nesse sentido. Bom, não é para falar tudo agora, doutora. A gente tem que deixar os nossos internautas com o gostinho de que quero mais, de que tem que interagir. E eu quero pedir, fecha aqui para mim, produção, eu quero pedir que você compartilhe nas suas redes sociais a partir de agora. Nós vamos fazer um rápido intervalo, só para tomar uma água aqui e dar tempo de você compartilhar nas suas redes sociais. Compartilha, chama a família, diz que o tema vai ser muito importante hoje, é falar sobre a saúde da família. Eu vou falar sobre o calendário de cores, como funciona essa questão do outubro rosa, novembro azul, né, doutora? Sim. Isso é muito bacana. Então você compartilha os canais oficiais AD Perus no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Esse é o programa Gerando Saúde, a gente volta já. Deus te abençoe. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Bom, voltamos, como prometido, foi um intervalo rápido, porque nós queremos trazer muito conteúdo aqui nesta tarde a respeito da família. Também falar um pouco sobre a saúde familiar, sobre alguns métodos de prevenção para toda a família. Mas, doutora, antes do intervalo, eu até quero ressaltar que nós pedimos que os nossos internautas compartilhassem, mandassem aqui como foi a sua convivência no dia a dia com seus familiares, com seus filhos. Então, eu queria que você já mandasse nos comentários aí como foi esse período longo, né, confinado, vamos usar essa palavra do confinamento, né, junto com a sua família, como foi esse período, se você se descobriu com seus filhos,
se você interagiu de uma maneira melhor no seu casamento, com seus pais, né? Manda pra gente as suas perguntas, seus comentários. É muito importante a gente fazer essa interação e ter esse feedback de vocês, tá bom? Deus abençoe. Então, doutora, eu estava falando que esse período do confinamento, nós tivemos alguns problemas. Eu não posso colocar como problema, como a senhora mesmo colocou, não estávamos preparados. Não estávamos preparados para algo tão súbito, né? Foi muito súbito, foi muito de repente. Não é isso, doutora? Sim. Nós estamos aí diante de uma sociedade, Emerson, em que a mãe, juntamente com o pai, tem saído para ajudar aí na renda familiar, tem saído para esse trabalho e os filhos têm ficado na escola ou têm ficado nas creches. Então, as creches e a escola terminam sendo um dos ajudadores desses pais para que eles possam realmente ganhar, né, o pão de cada dia, aí ajudando o seu esposo, sendo sustento, aí ajudando no sustento familiar. E aí nós vimos que nessa pandemia teve muitos pais que tiveram que ficar em casa, ficaram no home office, juntamente com os seus filhos. Então, tivemos também a questão dos pais ter que se adaptar com as aulas online que os professores estavam mandando. Certo. E isso gerou um nível de estresse assim, grandioso para os pais. Primeiro porque eles não estavam acostumados e não tiveram tempo para pegar essa demanda. Segundo, que eles também não têm essa dinâmica, eles não têm. Nós pais não temos essa dinâmica para trabalhar, vamos dizer assim, as aulas com os nossos filhos, porque cada faixa etária, os professores vão mandar atividades totalmente diferentes. Então, os pais ficaram um pouco perdidos, os pais ficaram sobrecarregados, tendo os seus afazeres da empresa, trabalhando home office, também dando conta do filho em casa, né? Uma coisa é o pai não ter o home office, então ele está ali, então nós tivemos muitos pais que ficaram em casa, mas não tiveram o home office. Mas aquele que teve o home office realmente ficou com um nível, ou está num nível de estresse muito grandioso. Muito alto. Sim, eu sei de pessoas que eram 10 horas da noite e elas ainda estavam fazendo as atividades da empresa porque não deu conta no horário comercial. Nossa, porque tinha que atender o filho, a esposa e assim sucessivamente. Sim. E outra coisa, né? Você está com um filho ali e trabalhando home office, às vezes você tem que parar, você tem que ir parando para dar conta. E o filho quer uma atenção, dependendo da idade, quer atenção. Você tem que dar a comida, você tem que trocar, você tem que dar o banho. Então, são todas essas atividades que se acumularam para esses pais durante essa pandemia. E está ainda se prorrogando, né? Tá. Ainda está nesse momento ainda. Eu quero perguntar o seguinte, doutora. No seu ponto de vista, o distanciamento social e essa aproximação de maneira mais incisiva, mais ali abrupta, porque não houve tempo de ninguém se preparar para home office, isso foi mais prejudicial? Ou cooperou mais para que a família tivesse mais próximo? Então, eu vejo os dois lados. Teve um lado prejudicial, porque gerou um nível de estresse muito grandioso para esses pais. Certo. E também tem um lado positivo, porque aquele que não tinha muito contato com seu filho, ele terminou tendo esse contato, terminou tendo essa aproximação maior, pôde observar o sorriso, pôde observar algumas coisas que um gosta, que o outro não gosta. Então, assim, no contato com a adolescência, eu acredito que foi muito bom. No contato com a criança, se ele estivesse trabalhando em home office, eu acredito que seja bastante estressante. Entendi. Porque dar conta dos dois fica muito difícil. Entendi.
Vamos perguntar para os nossos internautas, vamos ver se lá. ele entra com a gente. Vamos lá. Eu queria que você mandasse aí os seus comentários aí, como foi essa interação. Eu queria que primeiro você falasse se você está em home office e depois você comentasse como foi essa jornada dupla. E doutora, além de ser uma jornada dupla, simultâneo, porque ele tem que trabalhar e tem que dar atenção Sim. ali para o filho, porque não tem como, a criança não vai entender, não vai conseguir desassociar esse momento de que o pai precisa trabalhar, mas que ao mesmo tempo ele tá vendo o pai em casa que ele não via. Então ele passava 8 horas sem ver o pai ou a mãe, e aí depois ele tinha interação. Então o pai, quando saía do emprego, se desligava da empresa. Estava ali disponível. Sim, desligava a sua máquina, o seu computador lá no escritório, enfim, ou saía lá da linha de produção, que seja. Hoje não, né? Hoje ele tem que trazer o trabalho para casa, ele está trabalhando em casa e a família também está ali ao lado. Então eu queria perguntar para você, que está nos acompanhando, eu estou vendo que já tem alguns irmãos aqui conosco, a irmã Noêmia dos Santos, Portugal, a Ellen, a irmã Ágrila, o Fábio. Mande nos comentários aí como foi essa dupla jornada, como foi a divisão de tarefas dentro de casa, até porque, doutora, as tarefas, elas ficavam mais a encargo da mulher, né? Agora o homem está também... O homem ajuda. O homem agora está mais tempo dentro de casa, ele deve ajudar nas tarefas domésticas. Então, Emerson, você comentou essa questão da criança. Certo. A criança, quando vê o pai e a mãe dentro de casa... Ela quer brincar. Elas querem brincar. Certo. Elas acham que eles estão ali à disposição, né? Por isso que eu falei que o nível de estresse pode ter aumentado grandiosamente para algumas mães. E também, como a gente está falando de família, o nível de estresse também aumentou para o professor. Porque eu também conheço professores que às 10 horas da noite ele ainda tendo que mandar atividades na plataforma. Eu conheço professores que estão ali no dia a dia e que até é sábado e eles ainda estão trabalhando para mandar material para esses pais. Então, a vida dele também está complicada. Então, é as duas questões. E nisso, a gente entende, eu pelo menos entendo dessa forma, que complica muito o relacionamento. Quando você fala como é que ficou tudo isso para essa família, provavelmente afetou o relacionamento. Sim. E você não estava ali todo esse momento, toda essa jornada, e agora você está. Então... Outro detalhe importante, doutora, a ser colocado, algumas empresas hoje adotaram um regime de fracionar as semanas. Então, exemplo, um amigo meu, ele trabalha uma semana e uma semana fica em casa. E uma semana Sim. fica em casa. Isso também tem bagunçado um pouco do ponto de vista biológico, né? O indivíduo, o corpo da pessoa. Porque em uma semana ele tem uma carga exaustiva de trabalho, né? E na outra semana ele está parado. Ele está parado. Então, isso tem bagunçado o relógio biológico das pessoas. Eu estou em contato com muitas pessoas e elas têm dito para mim que está meio perdido. A rotina está estranha. Exatamente. Mesmo que nós saímos parcialmente da quarentena, do isolamento social, ele não conseguiu ainda criar uma rotina. E rotina, muita gente acha que é ruim. Exatamente. A rotina é necessária para as nossas vidas. Muita gente critica a rotina. É uma organização Exato. mental e emocional. Tem gente que não consegue viver sem rotina. Sim. Acordar de manhã. Principalmente, Emerson, pois não. Além de ter pessoas que não conseguem, a criança, ela necessita da rotina. Sim. É fundamental para a criança ter a rotina. E nós, adultos, também, porque nós nos organizamos e dividimos o nosso tempo sem que haja um nível de ansiedade muito grande. Porque o fato de não ter rotina gera em nós
aquela ofegação de o que vai acontecer, e gera em nós um nível de ansiedade, pode gerar em nós um nível de estresse, pode o nosso pensamento não parar, porque você tem uma atividade, se você tem a rotina, você já executa. Se você pensa que você vai executar daqui uma semana, a mente não para, até que você execute. Quer dizer, a gente falou aí da criança, mas então também tem o adolescente, Sim. Tem o pai que está com a rotina prejudicada, tem a esposa que está com a rotina prejudicada, ou seja, toda a família ela foi prejudicada com essa rotina alterada, porque foi de maneira muito súbita, foi muito de repente, né? E eu queria que você fizesse os seus comentários de como isso foi benéfico ou de como isso tenha, porventura, te atrapalhado. Emerson, me atrapalhou em projetos sociais, me atrapalhou em projetos profissionais, ou não, me beneficiou em projetos profissionais, porque eu precisava de mais tempo para investir o meu projeto. Eu conheço pessoas que estão escrevendo livros, por exemplo. Está escrevendo livros. Eu conheço pessoas que estão se dedicando a cursos online, obviamente, a música. Né? Música, oficinas, né? Hoje eu quero até mandar um abraço aqui para o Rafael Moura. Estive conversando com ele aqui hoje, e o Rafael tem se dedicado muito à questão da reabilitação. Um abraço, Rafael, para você. Reabilitação de pessoas com dependência química, né? Tem feito cursos, tem feito workshops, palestras, né? Rafael, manda o nome do instituto aqui que eu esqueci, tá bom? Mas então, doutor, as pessoas têm interagido, né? Positivamente, umas positivamente, por isso que a gente está pedindo a interação delas aqui no chat, né? Tanto no Facebook quanto no YouTube. Sim. E negativamente. Para uns foi muito bom, né? Foi muito bom. Para outros parece que nem tanto, porque exatamente foi o que a senhora falou, mexeu com essa rotina da família. Tá. Outra coisa importante que nós temos observado, estar dentro de casa, Emerson, pensa, no horário comercial estava todo mundo dividido, cada um para um canto, criança estudando, adolescente estudando, pai trabalhando, mãe trabalhando. Agora, os 4 em casa, com pensamentos diferentes, comportamentos diferentes, exigências diferentes. Nesse momento, a prática da empatia vai ser necessário para que esse relacionamento ele continue harmonioso. Porque nós mulheres, homens, filhos, todos nós que compõem esta família, nós queremos as coisas do nosso jeito. Cada um quer a coisa do seu jeito no momento em que pensou. Então, todo mundo ali junto, querendo no seu momento, o quanto isso é difícil no relacionamento. Então, foi permitido aí, vamos pensar, durante essa pandemia, que nós olhássemos um para o outro nesse período. Porque são períodos totalmente diferentes, né? Situações totalmente diferentes, e ambos, ou pai e mãe, tiveram que se relacionar melhor, tendo os filhos ali num período muito grandioso. Então, a empatia de poder entender aquele que quer e diminuir o nosso nível de exigência, que às vezes nós queremos do nosso jeito, certo, e que faça naquele momento. E que não vai acontecer com a criança, não vai acontecer com o adolescente, o jovem, nem com o esposo. E nem com a esposa. No nosso momento não vai acontecer. Realmente muito complicado, né, doutora, essa situação, né? Ó, citei o Rafael Moura aqui, doutora, ele está conosco aqui, ele manda a paz do Senhor para mim, né, pastor Emerson, para a doutora Nilvânia, e ele concorda, ele diz que é verdade essa questão das rotinas, porque ele tem 3 filhas, e elas estudam em casa, e não é fácil manter as 3 na rotina. Sim. Olha que... Rafael, Deus te abençoe. Rafael mandou o nome do instituto aqui, é o Instituto Projeto Moriá. Projeto Moriá. Deus te abençoe, Rafael. Doutora, olha que coisa. O Rafael tem 3 filhas, eu tenho uma, e já está difícil.
Então, como organizar, como o pai está dentro de casa, a mãe, e como organizar tempo para essa criança tomar suas aulas online, porque o pai tem que ajudar, porque a criança, coitada, ela está perdida também, ela está perdida. A sala da minha filha, a sala online, que eu digo, tem mais ou menos uns 20 alunos, e tem hora que a coitada da professora, ela fica maluca, com todo mundo com o microfone ligado, falando ao mesmo tempo. E é uma coisa difícil, é uma coisa difícil de lidar, essa situação toda. E aí já vai gerando estresse, como a senhora falou, a mãe com o filho com os pais, porque os pais não estão conseguindo dar a atenção que o filho queria, porque tem que trabalhar. O filho não está conseguindo fazer a matéria, e aí gera esse círculo de dificuldade de interação familiar, né? Antes do seu comentário, doutora, a Ágrela, que está sempre conosco aqui, quer mandar a paz do Senhor para ela? Quero sim. A paz do Senhor, minha querida, obrigada pela sua pergunta, obrigada por estar conosco nesta tarde. Amém, Deus abençoe. Então, ela diz, no meu caso, mudou um pouco a rotina, mas deu para conciliar. No começo foi um pouco estranho, mas agora já me acostumei. Pois teve que haver uma concordância entre nós para que ficasse mais harmonioso. Olha que palavra, ela colocou duas palavras, né, aí, doutora, que é muito importante para esse momento. Concordância, né, e conciliamento, né? Como conciliar esse momento de home office, o filho que estuda em casa, o marido que está em casa, que como você falou, que é tudo na hora, na mão, né? A esposa que está sobrecarregada, que às vezes tem dupla jornada, trabalha também em home office, mas também tem que arrumar a casa. Como manter harmonioso esse ambiente, doutora? Então, Emerson, acho que é uma coisa muito importante a gente pensar que dentro da pandemia, os medos esteve presente, né? Os medos de não dar conta, porque não foi só medo de pegar o vírus, né? De morrer, mas o medo de não dar conta com a demanda que foi abraçada aí, sem ter uma previsão, uma prévia do que viria. E aí o nível de exigência, diminuir o nível de exigência e ser empático é uma das coisas que vai ajudar muito nesse relacionamento. Não cobrar do outro aquilo que o outro não consegue dar, porque até o momento estivemos dentro desse relacionamento familiar e nós sabemos aonde o outro consegue ir. Então, muitas vezes, o estresse faz com que eu cobre do outro aquilo que ele não pode me dar. Então, diminuir o nível de exigência e ser empático e se colocar no lugar do outro são duas ferramentas aí que vai nos ajudar muito a entender, principalmente ele que colocou, que ele tem 3 filhas. Nossa. Então, pense, se elas estiverem em salas diferentes, vamos pensar que elas estejam em salas diferentes. Não deve ser trigêmeas, né, Tom? Não deve. Então, assim, provavelmente elas têm que estar em vários cantos da casa diferentes para ter as suas aulas. Os pais também estando em casa, vai ter que colaborar para não fazer o barulho, vamos pensar assim. Né? Então, é muito importante esse negócio porque às vezes eu posso gritar com você, fica quieto, que eu estou tendo aula. Então, assim, o outro tem que saber quando já está tendo aula para diminuir o barulho, né? E aquele que está dizendo, fica quieto, assim, de uma forma grosseira, também tem que medir as palavras. Então, assim, é uma mão dupla aí, né? Que um ajuda o outro. Então, a questão do nível de exigência, a compreensão, compreender este outro. Porque para ele também tudo é novo. Está sendo difícil. Está sendo difícil. Então, e aceitar, né? Porque, por mais que eu fale com você grosseiramente naquele momento,
você já me conhece. Você já sabe que eu sou um pouco, às vezes, de pavio curto, você já sabe que eu sou meia nervosinha. Então, assim, a compreensão um com o outro vai ajudar muito nesse momento. Verdade. E outra coisa importante, doutora, a se colocar, é o fato de, a senhora já falou, tudo ser novo. E além de tudo ser novo, nós estamos permitindo com que a nossa privacidade agora, através de lives, através de aulas online, ela seja mais exposta. Sim. Isso acaba causando um pouco mais de constrangimento, a questão familiar, acaba causando um pouco mais de... como que eu posso colocar? As pessoas estão dando mais vazão à sua privacidade. E isso é complicado, essa questão. E explorando mais esse conteúdo da internet. Porque hoje, pais que não tinham vamos dizer assim, essa experiência, passou a ter. Exato. Filhos que não usavam essa internet para esse estudo, para busca, passou a usar muito Sim. mais. Então, teve um tempo que nós não queríamos muito que os nossos filhos ficassem na internet. Hoje é necessário. Hoje é necessário. Então, eu não sei se é um mal ou se é um bem, mas vai permanecer. Só o tempo dirá, né? Só o tempo não vai nos dizer, porque talvez eles buscassem coisas na internet diferenciadas que nos gerassem preocupações, hoje está buscando, de repente, essa questão acadêmica. Então, tem um lado Sim, bom e sim. também tem um lado aí que a gente só vai saber se é ruim ou não mais para frente. Verdade. Bom, Ivanilda Loyola, ela diz o seguinte: eu tenho ficado em casa fazendo crochê. Olha só, meu esposo trabalhando na área da saúde, Deus nos abençoando, Deus é fiel sempre. Então a irmã tem buscado uma espécie de terapia. Sim, nossa, quanto isso é importante. Né? Seria como uma oficina, doutora, uma terapia para ela, e isso é terapêutico. Você empregar o seu tempo e ver depois a obra das suas mãos. E isso tem feito com que as pessoas saiam um pouco do estresse. Sim. Porque se todo mundo for para uma área artesanal, ocupa a mente, enquanto você está fazendo ali, você está com a mente bem tranquila, porque você está com algo sendo confeccionado pelas mãos, mas a mente não está na preocupação de tudo que vai acontecer. Certo. Então, a parte artesanal é muito boa, é muito benéfico, né? Então, quem tiver essa possibilidade de ter um tempinho para você parar, né? Ter esse tempinho de você parar e ficar, é muito benéfico. Bacana. A parte do artesanal. Nossa. E cada pessoa, tem pessoas se organizando para isso. Tem pessoas que têm feito essa questão. Então, isso é bom. Bacana, bacana. Bom, olha só, a gente pediu que o pessoal, nossos irmãos, interagissem conosco e eles estão interagindo. O Pai do Senhor, irmão Marco Aurélio, da Regional de Franco da Rocha, aproveitando aqui, eu já quero saudar o nosso pastor regional, pastor Joel Barbosa, a missionária Sueli, que Deus possa continuar abençoando as obras das suas mãos, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Irmão Marco Aurélio, ele diz: Pai do Senhor, Deus está nos ensinando a administrar o tempo nesta pandemia, coisa que não sabemos fazer. Quer dizer, Deus abençoe, Marco Aurélio, pela sua participação. Nós estamos tendo que aprender a remir o tempo, né? Porque agora nós temos muito tempo ocioso. Nós temos muito tempo ocioso, né? Já encontrou alguém, doutor Nilvana, que dizia assim: não tenho tempo para nada, está muito corrido, a correria. Agora não, mudou de figura. Agora você tem muito tempo para ficar em casa, você tem que achar um meio de você administrar o seu tempo, né, em consoante e em concordância também com a vontade de Deus, porque
você é cristão, você é servo de Deus, né? E é muito complexo essa questão, porque é aquele velho ditado, nós só damos valor quando nós perdemos a nossa liberdade, entre aspas, aqui muitas aspas, né? Para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre a questão da convivência familiar, como tem sido, estou pedindo que os irmãos interajam, como foi a sua convivência familiar nesse período de isolamento. Então, só para você não descontextualizar o que eu falei, que nós perdemos a nossa liberdade, doutora, eu queria que você mandasse os seus comentários. Então, voltando, nós perdemos a nossa liberdade, muitas aspas, porque nós ficamos impedidos de ir ao trabalho, muitos nossos irmãos, muitos perderam seus empregos, né? De estar em reunião familiar. Perfeito. Outros eram do grupo de risco e não poderiam sair ou não podem ainda sair. Então, entre aspas, de novo, muitas aspas, nós perdemos a nossa liberdade. Como administrar isso? Então, nós perdemos a liberdade, entre aspas, mas por uma questão de saúde. Sim. Né? Mas mesmo assim fica aquela vontade, aquela necessidade de sair. Porque eu estou administrando uma pessoa que o problema dela, ela gerou um transtorno de ansiedade, porque a dificuldade dela de ficar dentro de casa era grandiosa. Então, toda vez que ela saía, gerava uma tranquilidade emocional. Olha só que interessante. E ficar dentro de casa gerava uma prisão para esta pessoa. Então, o quanto a gente às vezes pensa, poxa, mas ficar dentro de casa é uma questão de saúde, é importante, está sendo pedido. E mesmo assim as pessoas não conseguem? Não, porque o ser humano foi feito para ter liberdade. Então, ele se sentir enclausulado gera nele medo. E o medo tem gerado sintomas grandiosos dentro das pessoas. Então, e aí a dica é fazer as reuniões online mesmo, interagir, brincar. Como nós vimos nos jornais. Pessoas ligando para a mãe, ligando para o pai, ligando para os irmãos, fazendo as suas comemorações ali, mas compartilhando. Videoconferência, entrando em várias plataformas aí que dá para reunir, mandar um recado para o outro. Isso foi assim, foi um ganho grandioso. Porque eu conheço pessoas também que não se falavam e nessa pandemia houve essa saúde emocional de poder dizer, não vou ficar de mal dessa pessoa, porque gerou vida, vamos pensar assim, gerou vida, né? Porque ela não falava e ela passou a falar, a entender que nesse momento não era momento de ficar brigada com ninguém, vamos pensar. Quer dizer, então, nem tudo, doutora Nilvânia, foi tão ruim assim, né? Sim. Porque acabou produzindo no meio da família uma certa aproximação, né? Em alguns casos, das pessoas que não poderiam se deslocar às casas dos outros, que não poderiam visitar o seu ente querido, e por aí vai, né? A Ágreda está comentando aqui no chat que o tema é muito importante, e é mesmo. O tema que nós estamos vivendo hoje é o tema mais atual. E o que isso tem a ver com saúde? Tem a ver, sim, com saúde. A Melissa também, Lisboa, disse o seguinte, eu sou jovem, 23 anos, e meu marido tem 24 anos de idade, e estamos casados há 2 anos. E é bem difícil a concordância, mas estamos aprendendo. Cada dia com Deus e com... Com Deus e com... Enfim, e entre o relacionamento... E com o que congrega nós, uma coisa assim. Realmente, doutor, o que a Melissa está querendo dizer é o seguinte... Os casais agora, né? E de novo, por mais que casal, é muito tempo junto, e isso vai gerar conflito, sim. É o que ela falou, né? Que é a questão ali de aprender a concordância, né? Então, por exemplo,
O que eu tenho feito com a minha esposa, doutora? Eu vou abrir um pouco aqui o meu particular aqui, né? Nós temos dividido as tarefas. Né? As tarefas domésticas, eu acabo assumindo mais, ela fica mais com a questão da tarefa com a nossa filha, que é a questão do ensino, de estar acompanhando ali, e vice-versa. Então, isso tem sido importante para que o bom andamento do casamento, do relacionamento familiar, continue de maneira harmoniosa, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu queria que você mandasse as suas perguntas ou fizesse as suas colocações, assim como a Melissa acabou de fazer a colocação dela aqui, sobre a questão do relacionamento dela, como tem sido, ou como foi nesse momento de isolamento, né? E eu quero pedir que você continue compartilhando os canais oficiais, AD Perus Oficial no YouTube e no Facebook. Esse é o programa Gerando Saúde, que volta já. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor, sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17 horas. Esperamos por vocês. Participem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Voltamos, foi só o tempo de tomar uma água aqui, alinhar os pontos e pedir que você continue mandando aqui os seus comentários, mandando aqui as suas perguntas, se houver perguntas, enfim, eu acredito que seja mais a questão do adendo mesmo, das colocações, como tem sido esse período, ou como foi esse período para você de isolamento social, como foi a convivência familiar nesse momento. A doutora Nilvânia, nos bastidores, estava falando para mim que queria fazer um comentário em cima do que a Melissa colocou. Não é isso, doutora? Por favor. Isso. Essa fala da Melissa é uma fala que tem acontecido em vários casais, né? Estando dentro desse confinamento. Então, assim, uma das dicas, Emerson, que é uma coisa muito importante, é o nível de expectativa. Às vezes a gente espera que o outro faça algumas coisas para nós. Então, essas expectativas, esperando que o outro entenda, esperando que o outro pense aquilo que a gente precisa, é um dos fatores que tem gerado um pouco de discórdia. Então, e também o outro é não levar para o lado pessoal, porque cada um é do seu jeito e às vezes reage diante de uma situação, faz algo, não para afetar o parceiro, porque a pessoa atua daquele jeito, porque a pessoa é daquele jeito, ela se relaciona daquele jeito. Então, é muito importante, Melissa, essa questão que você colocou para nós, que não levar para o pessoal. Esse não levar para o pessoal que o outro está fazendo exatamente para me agredir, para me ver nervosa, para me deixar chateada. Não, o outro está fazendo porque ele é diferente
de você, né? Ele é diferente, a atuação dele, o jeito dele de entender e reagir diante daquela situação é totalmente diferente. Então, muitas vezes, nós como casais, a gente entende esse parceiro como se ele estivesse fazendo para nos agredir. Então, é importante não levar para o pessoal e não depositar uma expectativa no outro, o nível de exigência, exigir do outro como se nós estivéssemos fazendo. Porque esse outro, ele vai nos dar do jeito dele, não vai responder do nosso jeito. O que você está colocando, doutora, é uma questão muito importante. Queria pedir à produção se tivesse mais alguma pergunta nesse sentido, nos colocasse aí, até para a gente já vincular uma resposta a outra, né? O que você está querendo dizer, doutor, então, é que existe as diferenças entre os casais, isso é saudável até, né? É aquele velho ditado que os opostos se atraem, né? Então, não tem como você ser muito parecido também com o seu cônjuge, até porque cada um tem uma personalidade, cada um tem uma cultura, cada um vem de uma família, de uma formação diferente. Então, realmente querer exigir muito do outro aquilo que você é. Então, você tem que aprender, como disse a Melissa, a conviver com as diferenças e acabar suportando aí, né, essas diferenças um do outro. Mas a Rosilene Santos, comungando com a resposta que a senhora deu, doutora, eu acredito que já foi até respondida, porque ela diz assim: paz, realmente, a paz do Senhor, Rosilene, realmente é bem difícil meu esposo, ele é afastado da casa do Senhor, mas o Senhor tem me dado sabedoria para suportar as adversidades que surgiram nesse momento que vivemos. Então, olha o que a nossa irmã Rosilene está nos colocando, irmã doutora Nilvânia, que ela tem uma diferença espiritual ali já dentro da casa dela, porque ela é cristã, serve a Deus, e o esposo está afastado da casa de Deus, né? Então, como se relacionar nesse momento? E eu digo se relacionar do ponto de vista de ideias, né? Como falar nesse momento de cristianismo ou de ideias, enfim, que convergem ali da mesma maneira. É uma questão muito difícil. E foi o que a senhora falou. A gente tem que acabar suportando para poder permanecer em harmonia o lar. Então, e quando a gente não leva para o pessoal, a gente ouve aquela fala que veio um pouco grosseira e a gente deixa para lá, que pode ser o caso da Rosilene, né? Pode ser o caso dela simplesmente ouvir e deixar para lá, não levar para o pessoal, né? Porque já está, no nível espiritual já são diferentes, né? Tem uma forma de ver este mundo, essa questão espiritual, então é muito importante. Então a fala dela vem agregar a isso que a gente está falando. Não levar para o pessoal, ouvir e não deixar vir para o coração. Certo. E tocar o barco. Muito legal. Quer dizer, ela perguntou assim, ela concordou que foi a resposta anterior, né? E ela está falando, sim, doutor, ele não entende os cuidados que temos que ter devido ao que estamos passando. Como conscientizá-lo sem conflito? Então, você acabou respondendo, que é a questão de não levar ao lado pessoal, que é a questão de você entender que você está num momento espiritual diferente do dele, que ele, na verdade, está num momento espiritual diferente. Então, eu acho que o que for fazer agora, do ponto de vista para manter esse lar harmonioso, é de fundamental importância. Sim, e do jeito que ela coloca, como conscientizá-lo sem conflitos. Se até o momento ele não aderiu, então ele não vai aderir. Porque muitas pessoas, Emerson, só estão aderindo aos cuidados que estão sendo pedidos quando as coisas acontecem na sua família. Certo. Tem pessoas que só aderem desta forma. Então, assim, para ela não ter o conflito, ela simplesmente, ela fazia a parte dela, né? Usar tudo aquilo que é necessário usar,
e deixá-lo, porque não vai resolver. Nós ficamos aí desde março até o momento de hoje, as televisões, em todos os canais, gritando a respeito dos cuidados, pedindo os cuidados o tempo todo, né? Essa quarentena que nós ficamos confinados, exatamente para que a gente tivesse todos os cuidados. Cuidar da família, cuidar daqueles parentescos que estão longe, os que estão mais próximos, que estão dentro das casas. Então, muitas vezes, tem pessoas que elas são descrentes. Elas não acham que realmente isso está acontecendo, sabia? Tem pessoas que não acreditam. Eu conheço pessoas que falam, não, isso daí é tudo jogada. Então, tem pessoas que realmente não acreditam. E também não acreditam que ela vai adoecer. Isso é um perigo, né? Isso é um perigo, mas tem pessoas assim. O que eu vejo muito, doutora, e eu também sou... Rosilene, obrigado pela sua participação, tá? Querendo fazer mais comentário, fica à vontade. Aos irmãos que estão em casa, mande seus comentários aí, como tem sido esse período de adaptação familiar, né? Mas o que eu tenho percebido, doutora, é que realmente as pessoas cada vez mais, elas estão carentes de informação. Primeiro, informação honesta, você falou da questão da televisão, né? Informação honesta, mais carente de conscientização do problema, né? O problema existe? Existe. Nós não devemos subestimá-lo. A questão é que muitos, como você disse, que não aderiram à quarentena ou não acreditaram e que às vezes até podem pagar um alto preço por causa disso. Sim. E pode prejudicar a sua família também em casa, né? Pode prejudicar a sua família em casa, porque ele não tomando cuidado, ele acaba prejudicando a sua família também em casa. Então, a Rosilene falou de como evitar os conflitos, né? Eu entendo, no meu ponto de vista, eu entendo que a saúde da família, ele é uma coisa só. A minha saúde é a saúde da minha esposa, da minha filha. Então, eu fazendo a minha parte, eu também estou resguardando a minha família, doutora. Então, mas olha, eu também entendo que, né, nessa questão que ela colocou, se a pessoa ela é resistente, provavelmente a pessoa já é resistente em outras coisas, Emerson. Não é só nessa, né? Provavelmente a pessoa já é uma pessoa com uma certa dificuldade aí de aderir a algumas coisas, né? Então, ou tem pessoas com essa postura também que esse tipo de postura delas faz com que o outro esteja sempre presente. Então, exige um nível de atenção desse outro também muito grandioso. Então, para todas as posturas resistente, tem sempre um porquê. Então, talvez essa pessoa queira bastante cuidados, queira que o outro esteja sempre olhando para ele, observando ele, é assim que ele se sente importante, é assim que ele se sente valorizado, é assim que ele se sente visto. Então, assim, para cada postura dessas pessoas um pouco mais resistente a determinadas regras, ela quer chamar atenção para alguma coisa. Certo. Então, né, nós não sabemos aí, mas não estou dizendo que é o caso dele, dela, né? Sim. Mas toda postura resistente, ela quer sinalizar algo. Entendi. E sempre para o lado dela. Entendi. Bom, doutora, no começo do programa eu havia falado que eu falaria das cores, né, do calendário da saúde, né? Porque a cada ano existe uma conscientização, uma campanha, até em âmbito nacional, federal, sobre as conscientizações quanto às doenças, né? Por exemplo, nós estamos no mês de julho. Esse mês é o Julho Amarelo. O Julho Amarelo, sabia, doutora? Não. O Julho Amarelo, ele foi escolhido para combater e conscientizar as doenças virais, principalmente aqui a hepatite. A hepatite, que é uma doença viral, né? Hoje a gente não veio para falar de doença, veio falar de conscientização. Sim. Do ambiente familiar, mas é interessante que
cada mês do calendário, ele tem uma cor e tem um tema. Como eu falei, nós conhecemos os mais conhecidos, que é o setembro. Setembro rosa e o outubro azul. Exato. Nós temos esses dois aí Mas que vamos são lá. mais... Janeiro é branco. Ah, é? Janeiro é branco. Eu não sabia que todo mês tinha suas cores. Janeiro é branco. Janeiro é branco. É específico do ano de 2020 ou não? Sim, pela pesquisa que eu fiz, sim. Tem a ver com o bem-estar. Tá. O janeiro branco tem a ver com o bem-estar, né? Com o sentimento de esperança e a qualidade de vida. Olha que bacana. Nossa, que legal. Né? Então você vai trabalhar o mês de janeiro, né? O seu bem-estar, sentimento de esperança e a sua qualidade de vida. Já fevereiro tem duas cores, é roxo e laranja, tá? Como é um mês curtinho, e aí vai simbolizar aí a conscientização de doenças autoimunes, como lúpus, como Alzheimer, que não é uma doença autoimune, mas entra aqui, e a fibromialgia, tá? Então vai conscientizar as pessoas a respeito dessas doenças, muitos que não conhecem, que não ouviram falar, às vezes tem um caso na família, mas não sabe como diagnosticar, então vai ter informação naquele mês para que ela possa alcançar ali, né, os métodos preventivos. O março, sabe qual que é a cor, doutora? Não. Nem imagina? Desse ano. Vermelho? Azul escuro. Ah, tá. Azul escuro levanta o debate acerca do câncer coloretal. Então, os homens, aqui tem toda aquela questão mais machista, de não querer ir ao médico, o seu médico, né? O médico da mulher, qual que é, doutora? Ginecologista. E o médico do homem? Urologista. Urologista. Então, o homem tem essa questão mais machista, e aí o março ele vai tratar essa questão, né? Que é o azul escuro, a cor azul escuro. Abril é azul, apenas azul, né? Que é a conscientização mundial sobre o autismo, porque é comemorado no dia 2 de abril o dia do autista, autismo. Né? Do autismo, né? Então, e isso afeta 1%, doutora, da população mundial. Uau, né? Nossa, não dá esse reflexo, né? A gente que convive assim. É porque o autismo ele tem graus, né? Tem, com certeza. Ele tem níveis, né? A gente não tem tempo para falar aqui. Sim. Mas eu vou prosseguir aqui para a gente chegar até dezembro. O maio é amarelo, né? A ONU instituiu o maio como a conscientização em redução de acidente de trânsito. Acidente de trânsito. Então, nós sabemos que o Brasil é um dos países campeões que tem os seus recordes quebrados a cada ano em acidentes de trânsito, né? É até triste de falar isso, doutora, porque vai se aproximando um feriado prolongado e parece que as pessoas já estão esperando a estatística sair, a contabilidade de tantas mortes no trânsito, né? Então, o mês de maio, ele é a conscientização quanto às campanhas de prevenção de acidentes de trânsito, né? O poder público, a sociedade civil, as organizações civis, né? Tem se organizado no mês de maio para fazer a prevenção a acidente. Junho é vermelho, que é o dia do doador de sangue. Olha que bacana. Legal. Né? Doador de sangue, né? Então a gente vai trazer um tema um dia aqui para a gente falar sobre doação de sangue. A importância, né? A importância. O salvar vidas. Doutora, eu vi uma reportagem antes de ontem, que os hemocentros estão sofrendo demais por causa dessa pandemia. Porque as pessoas ficaram com medo e os hemocentros estão fazendo uma campanha de doação de sangue, né? Lembrando que a pessoa tem que gozar de plena saúde física, né? Enfim, depois a gente pode falar com isso com mais propriedade. E eles estão deixando agora uma entrada privativa para as pessoas que vão doar sangue, porque as pessoas estavam com medo de se contaminar, mas não tem aglomeração na doação de sangue, é uma entrada privativa. É muito critério, né? Já era muito criterioso. E agora, nesse momento de pandemia, então? Sim. Julho é amarelo, doutora.
E é amarelo, como eu já falei, se tratando das doenças virais, colocou aqui a hepatite, né? Agosto dourado, né? É a primeira semana... Agosto dourado? Nós vamos entrar no agosto dourado mais para frente, que é a chamada Semana Mundial do Aleitamento Materno. Olha que bacana. Então vai ter uma semana inteira aí, do dia 1º ao dia 7, vai ser uma campanha do Agosto Dourado, Setembro Verde e Amarelo, né, que isso foi criado em 2014, Sim. que é a incentivação de doação de órgãos, a importância da doação de órgãos. Vamos correr que o bip já deu no nosso horário ali. O Outubro Rosa, como a doutora muito bem colocou, né, a mais popular e precursora. O calendário de cores se deu por causa do Outubro Rosa. Foi o precursor. Foi o início, né? Foi o estupim, foi o start, que foi a inspiração para todas as outras campanhas, que é o câncer de mama. A orientação do autoexame, né? A mulher fazer o autoexame e também fazer a prevenção com a mamografia. Enfim, outro dia a gente também pode falar melhor sobre isso. Estamos chegando, doutora. Então, eu acho que eu falei errado, porque acho que setembro ano passado, foi o Setembro Amarelo, que fez uma campanha contra o suicídio. Né? O setembro. Eles têm as suas especificidades a cada ano, né? E o outubro, que é o Outubro Rosa, né? Isso. Acho que eu falei Setembro Rosa, acho que eu confundi. Tá, então foi feita a correção aqui ao vivo. Novembro Azul, né? Surgiu na Austrália. O Novembro Azul traz o combate ao câncer de próstata. Então tem muito a ver com a saúde do homem nessa questão. E o Dezembro Vermelho, né? Que é celebrado a luta contra a AIDS, né? Então a gente fecha aí dezembro ainda com um tema tão importante que é a luta contra a AIDS, né? Sim. Eu achei importante falar isso, doutora, porque são orientações a toda a família, né? Às vezes o filho vem com algum panfletinho da escola e os pais não têm tanto conhecimento, mas aqui ficou para você o calendário de todo o ano, dividido por cores e o que cada cor significa. Doutora, chegamos ao final do nosso programa. Nossa, já? Passou rápido. Foi tão rápido, né? Foi tão rápido. Suas considerações? Eu quero agradecer a vocês que ficaram conosco. Hoje foi só uma amostrinha, né, do que nós estamos tentando trazer para a semana que vem. Nós continuaremos falando sobre família semana que vem. Então, continue conosco, traga suas perguntas. Eu quero agradecer você, quero agradecer a toda a equipe que aqui nos ajudam, nos instalam, aqui nos dá essa força. Quero agradecer o nosso ministério, o nosso pastor-presidente, a toda a sua diretoria, né, por estar dando essa oportunidade. Eu estou à disposição para tirar suas dúvidas, às vezes você mandando alguma pergunta aqui nos canais, eu entro, às vezes sempre estou respondendo. Então, fique conosco e tire as suas dúvidas aqui com a gente, tá bom? Muito bacana. Eu vou ver se os meninos conseguem colocar o seu Instagram, doutora, para aparecer aqui, porque se alguém quiser entrar em contato com a senhora no consultório, tem os meios de comunicação, né? Então hoje está muito fácil esse meio de comunicação. Hoje está muito... As redes sociais, o Facebook, o Instagram, né? Então tá muito tranquilo a gente conseguir orientação hoje, né? Mas eu agradeço, doutora, a sua orientação. Muito obrigado. Olha aí, está aparecendo aí o seu e-mail, né, doutora? Isso. Pode falar, qual que é o e-mail? psicologanilvania@gmail.com e o telefone é 99898-4599. Esse telefone é do consultório ou é pessoal? É do consultório, Bacana, então. Bom, eu queria agradecer a você que nos acompanhou até agora, que ficou conosco até esse presente momento, por ter acompanhado o programa conosco. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso pastor doutor Elias Cardoso, tá? Pelo apoio, pela iniciativa, o pastor André Bueno, que é o nosso diretor aqui, tem feito toda a parte de programação aqui da TV AD Perus, né? Como gosta de dizer o pastor Edson, um sonho que se tornou realidade, né? Apareceu o meu Instagram aqui, que é Emerson Rocha,
2020, @EmersonRocha2020. Que Deus possa te abençoar, continuar abençoando a sua família, a sua casa e também os teus projetos. Esse foi o programa Gerando Saúde. Até sábado que vem. Deus te abençoe. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.